Então, vamos começar esse nosso podcast, ou nosso bate-papo, né? Vamos falar em português, né? O nosso bate-papo, que esse é o segundo podcast que eu estou fazendo, essa nova maneira de se comunicar. Eu confesso que eu fiquei muito resistente durante toda a pandemia. Muitas pessoas diziam, você tem que ir para o virtual, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas eu não... Quando eu acho que eu não estou pronta para fazer um movimento, eu não sinto força, eu não faço. Não faço mesmo. Então, agora sim. Agora eu acho que eu estou pronta para esse novo modelo de comunicação. Né? Porque não é a Tânia Rocha conversando somente com um amigo ou com uma amiga, ou com... Também vocês são meus ex-alunos, né? Clientes e ex-alunos. Mas é que muitas pessoas assistirão. Então, nós estaremos, nós três, conversando indiretamente com milhares de pessoas. E no mundo inteiro, porque hoje a gente sabe que a web, né, o www e todas essas coisitas, não tem mais fronteira. Então, uma pessoa pode nos assistir na Austrália, outra pessoa pode nos assistir em Roma, outra pessoa em Biguaçu, né? Vamos lembrar de Biguaçu. E assim, também participar, né? Receber, e se tocar, se emocionar com tudo isso que a gente vai, a partir de agora, com tudo aquilo que a gente vai começar a conversar. Então... Por que eu escolhi vocês dois? Por que eu convidei vocês dois? Porque eu queria duas pessoas, dois ex-alunos, mas não é só pessoas que estudaram constelação familiar como formação, mas principalmente eu queria duas pessoas que tivessem transformado seus destinos. Por quê? Porque depois de a gente ter agora assistido aquela série da Netflix, Uma Nova Mulher, ou Another Self, né, como é o título originário, tocou o coração de tantas pessoas que não conheciam o trabalho de constelador, as possibilidades de reconciliação, de emoção, de amor que constelações familiares propiciam. E como vocês dois, para mim, quando eu penso em Another Self, ou uma nova mulher e um novo homem, eu penso em vocês dois. Pô, fico lisonjeado. Bastante lisonjeado. Mas sério, quando eu acabei de assistir o último episódio, o 8º episódio, eu fiquei pensando, eu digo, nossa, claro que eu também me senti uma nova mulher, e eu sempre disse isso para todos que entram em contato comigo, que realmente eu transformei a minha vida. Mas eu pensei, uau, e agora, quando eu quiser realmente conversar com alguém que passou por isso, que efetivamente passou por essa transformação, quem eu convido? Aí veio ela e você. Então, boa noite. Novamente. Boa noite. Boa noite. Lisonjeado pelo convite. E eu lisonjeada e muito honrada com a presença dos dois. Eu sou Maga Moser, eu sou empresária, conheci a Tânia já há um bocado de tempo, 2015, vamos fazer contas? Sim, 7 anos. A gente tá ficando velha. Sou casada, mãe de 4 lindos, maravilhosos. Na verdade 5, né, porque um não tá mais aqui. E eu conheci a Tânia em 2015 e quando tu me falasse assim da série, o que me vem na palavra é processo. Depois a gente vai conversar um pouco mais, vou deixar o Charles se apresentar, mas temos bastante para conversar, né, sobre esse processo. Bastante. Com certeza. Eu sou Charles, empresário, conheci a Tânia em 2018, no fundo do poço. Hoje nem poço mais existe. Que maravilha. E você é papai. Sou papai de 2 meninos. Que já não são tão meninos. Não, assim. aliás, um ainda é menino, tem 15 anos, mas é do meu tamanho. Então já estão bem, tá tudo muito bem. Que maravilha.
Então, Maga, começando com você, que processo é esse para essas pessoas que também acabaram de ver uma nova mulher, ou a sogra, ou a amiga, ou a prima disse, olha, dá uma olhada nisso, e agora eles estão pesquisando no Google, acabaram de entrar nesse nosso podcast, nesse nosso bate-papo. E que processo é esse que você se referiu? É um processo, no decorrer e lá bem pro finalzinho, ele é um processo doce. Mas, assim, eu vou ser bem realista, né? Uhum. É um processo, gente, no início doloroso. Por quê? Porque ninguém vai... Acredito que poucas pessoas, a não ser que seja por curiosidade, vai procurar constelação familiar se está tudo ok, lindo e maravilhoso, né? Sim. Então, a repetição de situações que a pessoa leiga não entende o que é constelação, ela vai começando a ter uma repetição, outra repetição, e aí ela fica assim, nossa, mas de novo isso? Nossa, mas que curioso, antigamente já passei por essa situação. E ela não entende que às vezes a repetição não está só na vida dela, isso quando ela olha um pouquinho para trás, ela começa a descobrir que a tia viveu isso, que a mãe, que o... Enfim, sim, que o sobrinho, e assim a coisa se complica. E aí alguém, um belo dia, diz assim, olha, que interessante, existe uma coisinha ali que é constelação familiar. E você vai bem ingênuo, né? Bem leigo no assunto. Foi assim comigo, pelo menos. E aí você leva um choque de realidade. Por quê? Porque a gente tem pertencimento, hierarquia, a gente tem uma série de valores no nosso sistema familiar que a gente muitas vezes desconhece. E a gente vai começando, como a série mostra, né, a conhecer o processo ou então a fazer uma constelação. E para mim, pelo menos eu posso falar da minha situação, gente, não foi uma constelação. Eu vivo aquilo que o Bert fala mesmo, sabe? É um percorrer de vida. E por que eu falo que no início é doloroso? Porque são questões familiares, que muitas vezes a repetição, ela não é uma repetição suave. Ela é uma repetição extremamente dolorosa. E aí, quando você mexe naquilo, você começa a ter consciência do que está acontecendo ali. Por que eu estou repetindo de novo essa situação tão desagradável, né? E aí você começa a ter uma consciência sistêmica. Numa constelação, você olha assim, nossa, mas chega até no primeiro momento a ser bizarro. Nossa, como assim isso? E, enfim, eu fico pensando na pessoa que está vendo a gente, assim, o primeiro contato com constelação, né? Ela vai dizer, gente, eu estou perdida nesse processo. E por que também processo? Para mim, realmente foi libertador, transformador. Eu tenho muitas frases, muitas palavras para dizer, gratidão, sobretudo. O que para mim, assim, pesou muito, Tânia, que muitas vezes não é só uma constelação, são os exercícios também, que eu acho que seria interessante a gente tratar, né? Sim. Porque parece muito simples, e é muito simples, sim, mas é que não é o simples no limite da magia. Não. Como alguns acham que a Tânia Rocha vai fazer plim-plim, ou que a Sophie Hellinger vai fazer plim-plim, ou qualquer outro constelador vai fazer plim-plim a sua vida, né? Como eu brinco com vocês, dizendo, vai ficar magro, rico e feliz. Magro, rico e feliz. Por exemplo, simples, vou me explicar aqui. O Despertar da Vida de Bert Hellinger. Todo mundo vai dar um Google ali e vai achar o exercício do Despertar da Vida. É muito simples. É só pegar uma folhinha, né? Ter a reverência à sua família, né? Ter me vem a palavra humildade, né, de se colocar no seu tamanho de pequeno e aplicar o exercício. Muito simples, eu pego a folhinha ali, leio, ou então eu imagino meus pais e faço essa reverência e faço a leitura, tudo muito simples. Vai fazer. Vai fazer sistematicamente todos os dias, né? Além da disciplina que a gente tem que ter, aquela carga de sentimentos, porque nada tá tudo tão maravilhoso e tão ajustado assim, para que você não sinta o impacto até que físico mesmo, não tem nada assim gnóstico, né, como tu falaste. Não, é uma questão muito de disciplina, uma questão que começa a não ser tão simples assim a atuação desse exercício em mim. É simples o ato. Sim. Agora, a constância de fazer isso não é nada simples. A dor daquilo que não está bem arranjado não é simples. Exatamente. E quando, né, você falou, já foi no assunto profundo, exercícios sistêmicos, eu acho maravilhoso,
porque realmente eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, para quem me procura, que a grande transformação em mim, ela ocorreu realmente na sistemática do exercício sistêmico. Por quê? Porque, para mim, Tânia, muitas vezes, na maioria dos casos, não basta somente constelar, como as pessoas pensam, eu vou constelar isso, eu preciso constelar aquilo. Tem uns que chegam com lista de constelar. Tânia, preciso constelar a minha sogra, né? Já vem a arrogância. Preciso constelar o meu pai, que tá um chato. Tu achas que eu vou fazer um negócio desse? Enfim. Então, as pessoas acham que vem com listinha de constelar e que depois de 3 meses eles vão estar resolvidos. E aí eu entro com essa informação que Bert nos deixou esse grande exercício, esse lindo exercício que eu entrego sempre para os clientes, e quem não tiver e precisar é só entrar em contato, a gente entrega, manda, imagina, com certeza ele já prontinho para você fazer. E o despertar da vida nada mais é do que o agradecimento à vida que o pai e a mãe deram para nós, né? Só que bem como ela explicou, quando eu, filha, realmente estou fazendo um exercício sistêmico na solidão do meu quarto, olhando numa parede que não tenha nada, é uma parede, né? É ali que a gente pede para vocês fazerem esse exercício. E realmente, nesse vazio, eu formo a imagem do meu pai ao lado da minha mãe. E aí eu me conecto como filha deles. E essas emoções vão surgindo de eu, filha, em relação a este homem, eu, filha, em relação a esta mulher, eu, filha, em relação a esse homem com essa mulher, esse casal, que deu certo, que não deu certo, essa árvore que tem atrás do meu pai, essa árvore gigante que tem atrás da minha mãe. E aí você acha, como a Maga falou, que é fácil fazer um exercício sistêmico? Não, você tem toda a razão. A grande prova de transformação está realmente ali. Constância, por isso que eu escolhi vocês dois, principalmente a constância dela. Porque eu sempre digo para os clientes, gente, constelar ajuda? Óbvio que ajuda. Óbvio. É tomada de consciência, é posicionamento, arrumar a hierarquia, tudo lindo, maravilhoso. Vai acelerar o teu processo? Claro que vai. Mas muitas vezes as dores são tão profundas, tão arcaicas, tão lá longe, que uma ajuda sistêmica de um exercício, principalmente dos antepassados, o tomar a vida, esses exercícios lindos. E eu fiz, que eu lembro, eu tenho até que lançar um livro sobre isso, eu tenho já mais de 60, 70 exercícios, que a prática dos meus clientes eu fui fazendo para auxiliá-los, e aí foi, e tem todos esses exercícios. Enfim, você também sentiu que além das constelações, essa energia de realmente se colocar na frente de um exercício, no silêncio do teu quarto, acelerou o processo para você também? Eu acho que o exercício, para mim, 90%. Olha só. 10% que a gente aprendeu, constelou, a consciência, tomada de consciência, mas o caminho daqui para cá não tem outro caminho a não ser o exercício. Olha. Sem o exercício no dia a dia, não vou negar que às vezes eu não faço correria do dia a dia, não faço, mas tem situações que eu me vejo, meu Deus, aí eu dá o clique, exercício, é batata, eu faço 5, tá? São 5 exercícios, eu não faço 1, faço 5, vou lá, faço os 5. No dia seguinte faz assim, ó, a poeira some. Não é um passe de mágica, gente, não é isso. É porque eu tive um processo para chegar a este ponto. Que agora é potencializado. Sim, exatamente. Então não é só, vou pegar a folhinha, Se você pegar a folhinha e ler, vai chegar um momento que aquilo vai se tornar, e aí é onde vai se misturar o teu, é fácil, com o teu interior, que vai ser, aí você vai ter a tomada de consciência e começa a sentir. Sim. Esse sentimento é inexplicável. É seu. Mas
tu falas em sentimento, né? Cada um... o aceitar, né? São as palavras. Aceitação. São as Sim. palavras que a gente tenta usar, Tenta passar escolher palavras para Perfeitamente. definir o que a gente quer entregar para o outro, né? Mas eu acho que não só usando as palavras que você usa como emoção e sentimento, mas para mim os exercícios, eles são, sinceramente, é assim que eu os vejo, uma reconexão com a minha árvore. Totalmente. Exatamente. Exatamente. Né? Por exemplo, o Charles comentou que faz 5 exercícios, né? Essa reconexão com a árvore muda tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que a gente tem você, né? Eu, papai, mamãe, meus irmãozinhos, aí depois eu vou pra vida, meu marido, minha família e seguimos, né? Sim. Peraí, mas será que eu consigo lembrar qual é o nome do meu bisavô? Será que eu lembro que eu tenho um trisavô? Tá, e daí, Maga? O que tem a ver? O que tem a ver mortos, né? é que a repetição... Lembra que eu falei lá da repetição? Pois é. Aquilo que eu tô vivendo hoje... coincidentemente, alguém da minha família viveu lá atrás. Sim. Nossa, então isso é muito espiritual. Não, gente, é genético também, porque o que eu sou é 50% do meu pai e da minha mãe, e eles também dos meus avós, e dos meus bisas, e dos meus trisas. Então, eu vou carregando isso. A minha forma física, a minha forma de ver o mundo, a lente com que a gente olha... E aí, numa pequena, entre aspas, arrogância, não é arrogância, talvez desconhecimento, a gente acha que a gente toma grandes decisões. Sim. A gente tem força, a gente tem escolhas. Nossa, sim, que espetáculo, né? Uau! E aí, daqui a pouco você percebe assim, mas peraí, eu não vou falar um palavrão aqui, né? Mas eu cometi esse erro profundo, né? Você já entendeu aí qual era o palavrão que não cabe aqui. E a minha irmã também fez uma coisa bem semelhante. Meu Deus, peraí, mas o meu primo? Não, mas o meu... Mãe, como é que era isso? Como é que era a história lá do vô? Aconteceu isso lá com o vô, que ele perdeu isso, ou que ele cometeu aquilo e tal. E aí você começa a perceber, opa, peraí, vamos reorganizar a casa. E o olhar para a árvore, ele é sensacional. Por quê? Porque eu aprendo, lá atrás tem grandes dores e tem grandes amores. Lembra do processo? Pois é, no começo. Eu tava assim, dando uma olhadinha para grandes dores, gente. E aí... Sim. Você faz, por exemplo, uma constelação e um exercício para antepassado. Não, capaz, que eu tenho a ver com a minha trisavó, né? Sim. Aí você lá faz aquela constelação que você estava conectado com o seu trisavô, é um caso meu, no caso, eu estava conectado com uma trisavó minha, numa fatalidade que aconteceu na minha família, infelizmente, na de vocês também tem. Só que eu via um pouquinho da minha lente do mundo com aquela dor daquela trisavó. Exatamente. E aí você fala, não, isso aqui é um absurdo. Não, tem, capaz, imagina. E você assiste a constelação, pergunta para sua família se aquilo realmente foi mais ou menos assim. Sua família começa a descrever lá, porque sempre tem aquela tia mais velha, aquela avó que ainda está viva, alguém, né, da família que tem um relapso que lembra de que lembra alguma coisa. Fragmentos de memória da família. E aí você vai fazer o exercício da Tânia, que ela te indicou lá por conta do antepassado. Capaz. Eu vou falar pra vocês, vou compartilhar aqui que eu acho que é muito relevante. Eu fui fazer especificamente um exercício que eu achei que eu ia morrer. Morrer, assim, ó, tamanha dor. Era um negócio horrível, eu passava mal, né? Algumas pessoas vão dizer que é catarse. Sim. Era algo tenebroso. Aí eu largava e dizia, nossa, amanhã eu consigo. E eu ia. E aí daqui a pouco eu conseguia fazer exercício. Isso, eu tô falando assim, uns 3 meses, tá? E daqui a pouco, eu já não queria mais fazer, eu não queria largar o exercício, porque eu não queria largar ela. E daqui a pouco eu tinha que desmamar do exercício e liberar aquilo que eu tava conectada com ela. Sim. Então, esse foi um dos processos extremamente doloridos na minha vida. E o que eu poderia ter feito na constelação? Feito a constelação, achado que era uma coisa gourmet, né? Que um prestador de serviço tá me prestando serviço, vai resolver minha vida e tá tudo certo. Não, peraí, calma, para tudo. Para começar, o prestador de serviço, ele é só um auxiliador no processo. Como eu sempre digo, eu sou uma facilitadora do teu processo. Segundo, o óculos, quem muda sou eu. Sim. E a dor, aonde que se resolve? É na minha árvore. Porque também é uma coisa ativa lá de trás. Sim. Como é que eu agora vou conseguir mudar um pouquinho a lente com que eu vou olhar?
com muita dedicação, entendendo, né, aquela consciência do que a constelação me mostrou à luz, né, da minha dinâmica, mas também fazendo os exercícios e entendendo que eu sou pequenininha e daqui pra frente vamos dar mais um passinho. Não posso ter aquela arrogância de ir lá atrás e pegar a força da minha trisavó e viver aquele drama total. Sim. Gente, e achar que ainda vai dar conta. Gente, isso mudou minha vida. E eu vou falar, mudou esse pontinho que eu tô falando pra vocês, mudou minha vida profissional. Porque Olha essa só. dor, ela era uma questão que estava vinculada lá na minha profissão. Então, a gente não tá aqui para trazer dramas, a gente tá aqui para conversar um bate-papo de soluções. E muitas vezes você tá sentindo ali uma dor, nossa, mas como é que pode? De novo isso? Aí aconteceu uma tragédia lá. Pô, mas não tem nada a ver, uma tragédia, perdeu um negócio, uma mercadoria, ou então, nossa, mas como assim? Uma amiga minha, ela tinha um restaurante, pegou fogo no restaurante, mas quando foi ver, um outro familiar tinha pegou fogo no restaurante e lá atrás, descobriu que lá atrás acontecia repetitivamente isso com a família dela, né? No meu caso também, comércio exterior, acontecia uma coisa aqui, outra ali, e mercadoria. Mas isso é do comércio exterior. Peraí, mas só comigo? Só? De novo? E aí, vou começando a trabalhar. Era um padrão, gente. E o curioso, então se eram coincidências, por que hoje não acontece mais? Exatamente. Porque o âmago da dor, ou a fonte que cedia energia para que a reparação viesse, aí você estava a serviço dessa reparação. Se o âmago da dor se esvazia, você não precisa mais reparar nada. Você pode olhar para a prosperidade, você pode ter não mais o padrão de dor, mas o padrão de amor e de gratidão por tudo. É a tomada de consciência e aceitação do que houve. E com isso você consegue modificar o seu andar, as realidades, né, encaixadas que você tem. Sim. Então, para mim, me ajudou muito, muito. Tanto eu hoje pouco constelo, né? Faço mais os exercícios e procuro entender, procuro buscar aonde é que está o meu problema, onde que eu estou com essa dor, por que está acontecendo. Sim, hoje a gente tem um outro olhar, né? Nossa, atento tudo. Para os movimentos que vão ocorrendo e a gente diz, uau, por que isso está se apresentando de novo? Se isso está se apresentando de novo é porque algo precisa ser visto que... Exatamente. Então, antes, o que a gente fazia? A gente pegava o pacote e tentava entregar para alguém, que é ocupado, né? Se isso está acontecendo na minha vida, deve ser meu avô, minha mãe, meu marido, meu filho, fora o vitimismo patrão, que a gente era, né? O patrão, a patroa, enfim, a gente tentava pegar o pacote e entregar para alguém. Hoje a gente sabe que se entra em ressonância com a gente é porque algo precisa ser visto, precisa ser honrado, precisa ser incluído. E aí esse novo olhar se abre outras soluções. Exatamente, é por aí. Quando eu falo aceitação, gente, não é aceitação. É isso, então eu aceito e pronto. Eu aceito e vou ficar aqui infeliz É o sempre. entendimento do que aconteceu, entender, sentir aquela dor, observar e trazer para dentro e falar assim, pronto, agora vamos mudar vamos isso. Ver em que direção vai. Vamos nova mudar. Ou diferente, ou mais harmoniosa, isso mais próspera, mais feliz. Isso tem ajudado muito, bastante a minha vida, bastante o meu... eu posso relatar um fato que quando eu entrei, fiz o curso, aquela ansiedade de, meu Deus, a gente corre para a família, né? Nossa, vou resolver a família? Meu Deus, eu recebi uns 3 não na minha cara, assim, que eu falei, não, para. Aí você vira o louco da constelação. Eu fui o louco da constelação, fui. Não, detalhe. Vou depois contar. Detalhe, eu fui o louco da constelação, tive 2 irmãos mais velhos, olha só a arrogância que eu tinha. Mais velhos, junto com as suas digníssimas esposas, na minha cara, falaram assim, eu não te pedi nada, eu não tenho que ouvir nada, tá bom, nunca mais falo nada. E realmente eu nunca mais falei nada, pois eles não estão indo através de outra pessoa. Olha, que legal. Sim. E assim, porque cada um tem o seu momento. Exatamente. É que quando a gente encontra os recursos da constelação familiar e que a gente passou tanto tempo sofrendo, a gente passou tanto tempo querendo resolver aquele problema lá do emprego, aquele outro departamento afetivo, aquele outro problema lá com um parente, com um familiar. E aí
você começou a constelar, começou a fazer os exercícios sistêmicos e tudo foi como o caminhão de melancia, que as melancias vão se ajeitando tudo, e tu diz, uau, esse troço funciona. E esse troço, né? Esse troço, isso aqui é demais. Meu Deus, como mudou. E o que mais muda? A tua maneira de ver o mundo. Exatamente. Isso é É exatamente Ó, isso. Isso é que é lindo. E acabou. Eu não fui a louca da constelação. Inclusive, a minha família nem sabe que eu constelo, tá? Olha só. E eu não fui a louca da constelação, até antes Não, eu queria... eu fui porque eu era já rebelde, sei. não tinha como. Mas eu até ia perguntar se isso também aconteceu com o Charles, que a Tânia falava assim, não tem cerca. Sim. Como assim tem cerca, né? Eu vou constelar um tema meu aqui ou algo particular meu aqui e isso vai reverberar na minha família de uma forma positiva, não negativa, nunca negativa. Eu olhava aquilo, sei, tá. E eu não entendi. Na verdade, primeiro eu nem acreditava nisso, mas tudo bem, né? A gente Depois fica nas dúvidas, né? Claro. No eu início tô a gente sempre duvida, será? aqui, a minha cerquinha, a minha vidinha aqui. Gente do céu, não. Eu comecei a perceber na minha família, não só uma questão ativa minha, né? Realmente, quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor, óbvio. Principalmente familiar, né? A questão familiar, se eu tenho um posicionamento diferente, de mais amorosidade, de hierarquia estabelecida, óbvio que tudo vai ficar muito mais Todo mundo olha pra ti e diz, feliz. uau, o que está acontecendo? Só que questões, por exemplo, pessoas da minha família que eram desaparecidas, sabe? Pessoas que não se conectavam com a família, perdas que a família teve. E do nada, essa pessoa se conecta de novo com a família. Ela aparece, ela ressurge, ela descobre que existe, sabe? E não foi feito um trabalho para isso, não existiu. Sim. Você não fez uma constelação específica para que essa pessoa que estava excluída voltasse para o sistema. Mas naturalmente as coisas foram se encaixando. Quem nunca teve uma desavença familiar? Gente, eu tinha. Então eu tinha uma tinha lá, né? E eu olhava assim, não, isso aqui é impossível. Não, isso aqui é impossível. Essa relação aqui nunca vai ser reestabelecida. Por mais que eu a queira, não ocorrerá. Não acreditava que fosse possível. Não é que eu não acreditava, não tinha... Por exemplo, por mais que eu desse os meus 50%, aqueles outros 50% ali, havia entre nós um abismo profundo. Ok. Nem sei se é um abismo, né? Um universo. É. E, gente, sério, quando essa reconexão familiar com esse meu ente querido, nossa, e não é assim uma reconexãozinha, sabe? É best friend forever hoje. Essa reconexão, ela aconteceu naturalmente. Uau. Eu sentei um dia, Charles, assim na minha casa e falei, gente, a cerca. Não tem cerca. Não tem. O que mudou em mim? O que mudou em fulano? Gente, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo. Na vida de fulano mudou, na minha vida mudou. Era outro patamar. Sabe, imagine duas pessoas que se odeiam e daqui a pouco duas pessoas que estão bestes, daqui a pouco fazendo churrasco e daqui a pouco compartilhando e ligando para tomar decisão junto. Aí você diz assim, não, isso é só uma fase. Bom, são 7 anos de fase então. 7 anos é ótimo. Que sejam mais 70. Sim, entende, gente? Como e que enche o coração da gente de amor, né? Total. Eu tenho um Renato que corrobora com você que é fantástico. Minha família vem de origem libanesa por parte de pai. Extremamente belicosos. Imagina, dinheiro, Nassari, Brima, tudo. O meu pai faleceu em 2021, véspera de Natal. O meu pai deixou um testamento. A família inteira, os familiares, sobrinhos, primos, desde que eu era criança, era tio, pai, briga na justiça por causa de herança de avô e aquela coisa toda. Eu cheguei a constelar isso, né, de certa maneira, porém comecei a fazer a tomada de consciência e um exercício meu para que a coisa fluísse melhor. Segui a hierarquia, meu pai deixou uma herança com 2 famílias, entre aspas, né? Vamos dizer, 2 esposas, minha mãe, a primeira, e a segunda esposa com 2 filhas. Eu só sei de uma coisa, todos respeitaram o que ele queria, tudo deu certinho, não teve briga e foi no cartório, sabe?
partilha de bens no cartório do Foram lá jeito... só para assinar. Todo mundo fala, a minha prima que fez o inventário, que falou assim, ó, só vou fazer o inventário se não tiver briga, que ela já estava esperando briga, ela fala, gente, o que aconteceu com vocês? Vocês não discutiram, né? Vocês não brigaram, vocês não... E hoje nós temos um patrimônio, os 6 filhos dele, dividido entre os 6, e está tudo funcionando. Tem uma reclamaçãozinha ou outra. O Niquinho quer participar do podcast. Oh, meu Deus do céu, ninguém me chamou para conversar, mamãe. Esses aí também fazem parte, né? Ah, com certeza. Então, assim, mudou completamente. E hoje eu falo. Eu tenho uma irmã mais velha, que a única que conversa mais assiduamente comigo e tá se abrindo e vem perguntar e vem... Viu o filme, o seriado. Meu Deus, o seriado para mim é uma mão na roda para a pessoa que não entende. Assiste. Depois que assiste a coisa... Fica mais fácil. Muito mais fácil. Com aquelas imagens, né? Porque uma coisa, agora falando, né? Aproveitando essa tua deixa e falando do seriado e do que acontece ali que conquista tanto as pessoas. É que se eu, Tânia, facilitadora de constelações familiares, quiser explicar que quando eu coloco você na frente de uma fila de antepassados, você vai estar olhando realmente para a representação energética, né? As pessoas usam também a palavra espiritual, mas eu prefiro, porque o espiritual sempre tem uma possibilidade de ir para alguma religião. E eu não excluo nenhuma religião, então eu não posso usar nenhuma. Entendi. Não quero usar nenhuma. Então eu prefiro usar a palavra energia, que eu acho mais científico, né? Bem mais apropriado, digamos assim. Então, essa energia que essa cena de uma pessoa que tem no filme, né? A pessoa olhando para o pai, para o avô, para o bisavô, para o trisavô, é de uma bênção, de uma força, de reparação, de acolhimento. Só que quando a gente faz isso no grupo de constelação, eu pego, né, as pessoas que estão ali, coloco representando, vamos supor, os seus antepassados. E as pessoas que estão sentadas estão olhando, obviamente, a representação com 4 homens em pé, 5 homens em pé, enfim, enfileirados. Mas quando no filme você tem a sobreposição das imagens... Põe o que é e o que com foi. O que com o que realmente, o que está acontecendo ali, com a sobreposição de imagens do que realmente as dores, onde estavam as dores naquele antepassado. Dá vontade de fazer um spoiler aqui do seriado. Aquilo é muito lindo. Aquilo bem usando aquela frase assim comum. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Verdade. Eu poderia ficar meia hora para explicar para a pessoa. E às vezes eu uso 30 minutos para explicar. E a pessoa não entende. E a pessoa ainda fica assim, tipo assim, agora o Bob quer vir no colo. Ô, Bobinho! Esse eu não pego no colo. Não, ele é brabinho. Porque eu acho que a palavra energia, né, ela é muito apropriada. Sim. Sabe? Porque pessoas céticas e extremamente racionais, e eu posso falar isso porque, né, eu tenho um pouquinho desse lado cético e racional, cartesianas, elas se perdem um pouco quando se coloca muito, mas como é que é essa coisa assim, espiritual, tal, isso e aquilo, né? Ou então, então isso é uma coisa espiritual, não é uma técnica, não é uma terapia? Não, é uma técnica, uma terapia, eu não vejo nada de espiritual ali em termos de religiosidade. Não tem nada, gente, pelo amor de Deus. Isso é importante colocar, porque, sem dar spoiler para a série, uma das personagens não acredita muito no que está acontecendo ali, né? Na informação sistêmica que veio para ela. E depois... ela começa a perceber, acho que isso não é spoiler, mas ela vai se deparar com uma situação de que é verdade. E isso, além de comprovação da verdade, ela tem ali um sentimento, tem um momento que ela sente aquilo ali. Sim, além de sentir, existe uma questão assim, por que é energético? Porque é matemático. Não é uma especulação daquela dor, não, é a fonte daquela dor. Então, se realmente é a fonte daquela dor, aquilo ocorreu. Aquilo aconteceu. E
muitas vezes numa constelação, várias vezes de constelações que eu participei, a pessoa diz assim, não, isso aqui é um absurdo. E 3 meses depois a pessoa recebe a informação, não, isso não é um absurdo. Isso aconteceu. Ela recebe através de um documento, ela recebe através de uma confissão, de um segredo que não foi informado na família, de um livro, de uma história. Gente, de algum jeito assim, ó, absurdo. Isso não foram 1 ou 2 vezes, né? Isso é constante numa constelação. Não, Sim, é impressionante. Eu no início, quando eu comecei a fazer o curso, até um pouco antes do curso, eu falava, será? Será que isso já não ia acontecer? Será que eu tô, será? Acelerando um processo? Aí aconteceu agora. Não sei. Eu criava dúvidas. Uhum. Hoje, lembro que eu conversei com você, tá, e quando que a gente vai parar de ter dúvidas? É um processo. Hoje, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Sim. Mas é zero. Sim. É algo assim que não tem explicação e cada dia me prova mais, que o caminho é esse, o entendimento é esse. Eu me lembro eu posso falar como representante, né? Não é, nem foi uma constelação minha e já passou muito tempo. E eu me lembro que eu, como representante, eu senti que eu estava num lugar muito frio, mas muito frio. E isso me marcou bastante, assim, muito frio, como se eu estivesse congelando, morrendo congelado. E o dono da constelação, a dona, o cliente. O cliente, né? Não entendeu nada daquilo. Ai, que absurdo! Eu vim constelar um tema nada a ver, não sei se era empresarial ou o quê, porque era um sistema oculto, né? Que bizarro, o que essa moça ali não consegue se mover congelada e tá um horror. Uhum. Passou um tempo, porque nós acabamos, né, convivendo lá nos grupos e tal, e essa pessoa falou, tu acredita que a minha trisavó morreu congelada no navio e jogaram o corpo fora, guria? Olha isso. Gente, de novo a trisavó, é bem isso mesmo. Mas era eu tava lá no canto, não era eu representei aquela situação que veio, e assim, a constelação não tinha nada a ver com esse tema, só que ela se desenvolveu de uma forma que mostrou em assim. que a Tânia precisou de um novo elemento. Esse novo elemento era eu, e aí a informação se desenvolveu ali. Sim. Então imagina o impacto, né? Como é que eu poderia ter acesso a essa informação? Porque quando o Charles fala assim, sentir, o que é sentir? É sentir mesmo. Sim, Nossa, sim, gente, sim. eu me senti congelada. Sim. Eu escutei isso há muito tempo atrás, antes de conhecer constelação, eu tinha 20 anos, eu fui tentar resolver minha vida, buscava resposta para tudo. Eu não podia, não acreditava que aquilo tinha que ser e como ser. Hoje eu entendo o que é. Me disseram assim, você pode duvidar do que você vê, você pode duvidar do que te dizem. Jamais duvide do que você sente, que essa é a sua verdade. Sim. E é isso que está acontecendo com você. Eu tive uma situação que eu fiquei, assim, me arrepio até hoje. Eu fui uma vez lá no grupo de constelação, e aí chegou uma senhora e falou assim, você é aquele rapaz, assim. Eu falei assim, olha, não sei, mas, enfim. Não, é sim, eu reconheci você, que você está sem barba. Queria muito te agradecer. Você representou o meu filho e você foi exatamente o que era meu filho e tudo que aconteceu, meu filho se livrou das drogas. Gente, aquilo ali para mim... Que lindo. Eu me senti, falei, nossa, que bom que eu fiz isso. Mas vocês sabem que eu poucas vezes comento isso. Mas como eu moro aqui no Jurerê e vou para casa, vou para o centro, nos grupos lá no centro, quando retorno, né, quando eu vou, normalmente eu vou dizendo gratidão à minha árvore, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, aos meus tios, meus avós, e vou subir na árvore, agradecendo a todos. Pelas oportunidades que eu encontrarei naquele dia de trabalho. Quando eu volto, depois de algumas constelações, depois de vocês como representantes, né, quando fazem representam algum antepassado, alguma dor, algum sentimento, alguma emoção que a pessoa ainda não conseguiu incluir ou ver, eu venho de lá para cá e tem noites em que eu só agradeço a vocês, representantes. Obrigado. E eu digo, gratidão, porque vocês não têm, muitas vezes não têm a noção
do quanto foi crucial, do quanto vocês representaram algo que libertou uma família inteira, libertou de um processo de dor, de um processo de reparação enorme. É verdade. E Então, a gente também, maravilhoso. quando a gente coloca um tema numa constelação, a gente também tem esse sentimento de gratidão Sim. aos representantes. Isso é muito curioso, porque a gente não esquece. Nossa, fulano representou aquela minha situação. Ele nem lembra, né? Ele nem sabe qual era o tema, mas Sim. eu tenho, assim, Mas a gente não esquece, né? pontos de constelações que eu fiz que eu tenho, assim, uma enorme gratidão. Até hoje, sabe? Eu tenho, assim, um sentimento de amorosidade por determinados representantes, porque eles cederam mesmo, né? Sim. E eles cedem energia para que tudo cedem, aquilo ocorra. para que aquilo ali é uma grande aconteça. troca, né? Ali é uma grande troca Muito. de amor, de Sim, de porque energia. quando você é chamado para representar aquele papel, aquilo também entra em ressonância com você. A última que eu diga, né? Meu Deus do céu. Total, assim. E também o buscar o conhecimento, né, Tânia? A gente estava conversando aqui e tal. No começo do podcast, tu falasse, são clientes e são alunos. Sim. E isso também foi uma grande Uma chave que vira quando Sim. você se torna um fator decisivo, né? Nesse percorrer, que é buscar a informação. Quando eu tomei a decisão de ser aluna, não era com o objetivo de ser consteladora. Também não. Porque não é o meu chamado. Era né? pra resolver. Mas era o aprofundar a informação. Aprofundar. Como cética, vamos desvendar isso, vamos ver de onde é que vem a origem, vamos entender melhor. E o mundo online é super interessante, tu até tens um curso na Hotmart para pessoas Sim. básicas, isso aqui não é um jabá, Não, porque eu estou é. lembrando como aluna. Ali Sim. já é um primeiro passo, busca, eu achei Sim. fantástico, até bem acessível. Por quê? Ou então, indiferente que seja a Tânia ou qualquer outro constelador, busque informação porque existem, sim, leis sistêmicas. Sim. Quer você aceite ou não, a lei da gravidade vai fazer com Sim. que A caneta caia. essa caneta caia. E se eu gosto, se eu acho que a caneta não devia ser roxa, se eu acho que a mesa é a grande traidora da queda da caneta, pouco importa, gente. A lei A caneta vai da continuar gravidade caindo. São vai fatos cair e ela imutáveis. vai continuar. Lembra da repetição? São fatos e vai imutáveis, cair. isso você não muda. Imutáveis. Isso aqui vai ser um padrão. Se a caneta vai ser azul ou vermelha, é uma coisa Se decisão eu sua. gosto ou não, as leis sistêmicas, Sim. elas são imutáveis. A gente vê dia após dia. Nossa, a pessoa começa a me falar tal situação, já penso, tá. Violou aquela Quieta, regra. porque a pessoa precisa daquela situação, né? Sim. E se não for aquela, por que quieta? Porque se não for aquela situação, eu vou resolver a vida do fulano explicando aquela situação ali pra ele. Por mais que ele, aceite a sugestão, vai acontecer de novo. Sim. Em outro momento, entende? Por quê? Porque a caneta vai cair. Então, se eu não entendo qual é o jogo, a dinâmica das leis sistêmicas, eu fico perdida. E como que eu vou entender isso? Me aprofundando. Como aluna, como buscadora de informação, num grupo de constelação, com os exercícios, com N recursos, não só a constelação, né? Sim. Pessoas que precisam de terapia vão Com também certeza. continuar com seus Eu terapeutas. sempre Eu gosto de trazer isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, é mágico. Não, gente, não é nada de mágico. Pelo Não amor de é Deus. mágico e também eu sempre digo, constelação familiar não é a solução para tudo. Não. São recursos que vão te impulsionar a olhar alguma coisa que você nunca viu, a reconciliar com alguma pessoa que você tinha um conflito. São recursos, o Bert sempre dizia isso, são recursos para te ajudar na tua caminhada como ser humano, como pai, como amigo, como irmão, como empresário. É por aí. Esse é o meu entendimento. São informações que eu utilizo para melhorar, facilitar. Mas vocês sabem que, como vocês dois, que fizeram uma formação em constelação familiar comigo e não exercem porque queriam realmente a informação para realmente aprofundada para a vida pessoal de vocês, né? Mas hoje, nos cursos de formação, mais de 50% das pessoas vêm exatamente para isso. Elas vêm como os benefícios que eu recebi foram tão grandes que agora eu quero entender essa dinâmica para poder ajudar a minha família de uma forma eficaz. Eu acho que para compreensão do seu autoprocesso. Isso. Eu fiz... Como que eu ajudo a minha família, né? Eu
ativamente buscando o meu equilíbrio. Pelo amor de Deus. Exatamente. E eu vou repetir, ativamente buscando o meu equilíbrio, a minha hierarquia, Sim. né, a minha posição, o meu equilíbrio entre dar e receber e várias outras questões. Porque Sim. quando eu aplico isso, entendo que eu sou pequenininha aqui e tenho responsabilidade com os meus filhos, Sim. com os meus netos que não existem ainda e com todo um toda legado a tua que família. eu vou deixar, automaticamente a minha família se beneficia, se cura, se harmoniza, né? Sim. Porque a gente quer tirar a responsabilidade, né? Não queria te cortar, Xavier. Não, Mas eu tô só corroborando. eu quero eu tô jogar o concordando, quê? tô concordando. É ele que vai, agora eu vou resolver. Não, peraí, gente, Não, vamos resolver a não, gente, não, né? não. E aí aquilo se harmoniza, Eu entendi suaviza. Nós entendemos não. total, né? Sim. E a responsabilidade, como é grandioso. Eu fui aluna, eu vou aplicar ou não, mas eu tenho uma visão sistêmica para o meu neto, que não existe certeza. ainda, que vão, se Deus Sim. quiser, existirá, né? Ou os meus netos. A responsabilidade sistêmica é algo maravilhoso, porque você aprende, e eu, como eu sou muito chata como professora, né, eu deixei claro do primeiro ao último módulo que cada ato tem uma consequência. Tal. Cada ato, não só ato, que cada sentimento e pensamento Exatamente. tem uma consequência sistêmica e que vai ficar isso ou para os seus filhos, ou para os seus netos, ou para os seus Fica bisnetos. registrado ali, né? Vai estar registrado nessa alma do grupo, nessa memória do grupo, nesse arquivo, sei lá onde é que está esse troço, né? Mas que a gente vê que fica, a gente sente que fica e a gente quando constela, né? Porque para alguém que está nos observando agora e está pensando o que será esse troço constelar, né? Constelar é representar um sentimento, uma emoção, uma situação, ou fazer uma pergunta, ou ver em que direção vai determinada situação, determinada empresa, determinado casamento, relação. Constelar é sempre concentrar energias, que é assim que eu vejo, concentrar as energias para responder uma intenção. Bom. Sim, e isso é maravilhoso, assim, porque, hoje em dia, Maga, tu constela? Sim. Sim. O que hoje em dia eu constelo? Coisas importantes, extremamente importantes, sabe? É bem por aí, exatamente isso. Mas não só de uma forma negativa, gente, não só no drama. Lembra do caminhar? Agora vamos pro final, né, da historinha. Da coisa boa. Da coisa boa. Qual é a coisa boa? Leveza, felicidade, harmonia, prosperidade. Eu sou a pessoa que agarrei a palavra da prosperidade e eu tenho ela comigo. Eu não quero ser rica só. Eu não quero ser só magra. Não, mas o rico eu não quero ser só feliz. Eu quero ser próspera. Mas a felicidade e a riqueza está em você, o que você acha que é para você. Cada um tem a sua. Qual é a diferença da prosperidade? É que ela engloba todos os aspectos da Exatamente. nossa vida, né? E então, quando eu vou, por exemplo, constelar, eu vou constelar, às vezes, uma situação em que pode vir a ser uma coisa muito boa ou muito ruim. Então, se eu tenho um projeto novo, eu vou constelar para ver que direção isso vai. E, de repente, eu percebo que, nossa, aquele projeto não vai, né? Aí eu posso olhar aquilo e dizer assim, nossa, não concordo, sei lá, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer com aquela informação? Quanto tempo de dor eu vou ter evitado? Ou então, nossa, o projeto vai ser uma beleza. Aí você diz assim, nossa, mas isso é psicológico, isso é emocional. Não é, gente, de novo, é concentração de energia. Porque é concentração de energia. Sim. Tem uma tendência amanhã ou depois pode mudar, pode constelar, pode ter uma nova situação, mas tem uma tendência Então, eu comparo como o advogado do bem, porque a pessoa pensa assim, nossa, Deus me livre um dia precisar de um advogado. Por quê? Às vezes você pode... Nossa, tem vários negócios maravilhosos em que a tua assessoria jurídica faz um contrato maravilhoso, te auxilia para você comprar um novo empreendimento. Enfim, existe uma visão diferente. Olha que maravilhoso um advogado. E a mesma coisa a constelação. Às vezes, você vem no drama ou com dores profundas. Sim. Às vezes até com doenças, questões muito difíceis. Sim. Você percorre, você melhora ou não melhora alguns pontos, mas aí você aceita o que não melhora. E depois você, com mais leveza, começa a constelar temas maravilhosos.
Exatamente. E isso, graças a Deus, assim, eu sou muito grata, porque hoje eu posso dizer que eu vivencio isso. Temas maravilhosos, vamos lá. É verdade. Né? Não vou falar as palavras dela, porque a minha família libanesa vai cobrar de mim. Hoje eu estou chegando numa situação onde eu estou ficando magro, rico e feliz. Mas é consequência, eu acho que é consequência. Tem umas pedras no caminho, tem algumas coisas que a gente... Não é, porque eu constelei e agora vai ser tudo mar de rosas. Não vai, não. Você tem todo o processo, entendimento, e cada dia é algo diferente, é algo novo, é um aprendizado. Eu, como sou muito analista e muito observador, eu fico me questionando o tempo inteiro. Pô, eu fui por esse caminho. Eu fiz uma constelação de trabalho onde mostrou o sucesso e o não sucesso. A escolha é sua. Teimoso, como eu sou, eu fui nos dois. O não sucesso, não teve jeito. Fez perder Não dinheiro. foi, eu falei, mas é como diz a minha faculdade, eu paguei pra isso, então beleza. A próxima, isso foi daquelas dúvidas que eu tinha, na época de dúvidas que eu tinha. Hoje, se eu dizer aqui é sucesso, aqui não quero nem saber disso. Eu posso... Vou perder meu tempo Não, eu sou obrigada a dar um testemunho aqui de uma coisa que compartilhar aqui uma informação dessa coisa de ser teimoso, tá? Gente... gozado, né? Aqui nós temos 3 teimosos, né? Capaz, Escorpião, escorpião, escorpião. Tão suaves. Gente, olha só. Eu tinha uma situação de eu amo contar essa história porque é muito engraçado. Tinha uma situação de um escritório que, enfim, ele era o último andar, rapidinho assim, e para trazer essa informação, e tinha uma floreira em cima e ela começava a percolar água, né? E tudo bem, aí veio engenheiros técnicos, aquilo, não se resolvia a situação. E começou a mofar, e eu precisava sair de lá. Comecei a buscar novos imóveis, tal, isso e aquilo. Uau, cheguei assim lá na Tânia, agora, né? Agora, sei lá, 5, 6 opções. Vamos decidir para onde a gente vai se mudar, né? Onde está mais fluindo, a força, a energia e tal. A Tânia colocou tudo lindo, maravilhoso. Caiu onde? Ninguém. Como assim ninguém? Aí ela pegou um outro representante e colocou, não se mudar. Pronto. Eu olhei aquilo e aí pronto, a solução se agarrou com não se mudar. Meu Deus, que espetáculo. Eu pensei, meu Deus do céu, como assim? Aí veio isso é uma insanidade. O racional, né? Ai, digeri aquilo e não se mudar. Eu, né, como disciplinada que sou, não me o mudei. que vocês fariam? Vocês iam se mudar, óbvio, né? Ou não, não sei. Eu não me mudei. E eu fiquei pensando, mas como que eu não vou me mudar? Gente, isso é um absurdo. Meus funcionários, eu tive que isolar uma parte para eles não... e foi o caos, assim, para eles não irem naquele acesso, porque estava mofando. E a gente, 1000 recursos, enfim. Uau! Um belo dia, sei lá, 1 mês e meio depois, eu passo por um dos imóveis que eu queria alocar, alugou. Beleza. Quase 2 meses depois, eu passo por um outro imóvel novo. Peguei, bati e tal, o dono tava lá. E tal. Amei o negócio, sabe aquele negócio assim que, nossa, é te enche o coração. Meu Deus, é meu. Nem precisa constelar, porque é meu. A gente começou a conversar isso e aquilo, né, assim, pra não alongar a história. Eu te amei, eu quero alugar pra ti. Não, mas calma, vamos ver. Não, tu não é entendendo, querida. Não tem documentação, eu quero alugar pra ti. O filho do dono enlouqueceu, né? Aí, graças a Deus que eu não era uma pessoa ruim, porque ele enlouqueceu por mim, sério. Beleza. Nossa, esse imóvel foi só alegria. É alegria. O dono do imóvel é meu amigo pessoal. Gente, assim, olha, a mulher dele, a família aí tu dele. encontrou. Aqueles que ela colocou, Nossa, gente, aqueles que ela sério, colocou, não está. Sério, esse não calma estava. que eu vou chegar lá. Esse não estava naqueles que você colocou, né? Só que não tava. Tá. Aí eu perguntei pra ele, o seu tal, né? Esse imóvel o senhor tá pintando aqui e tal. Porque, nossa, eu coloquei essa semana pra locação, sabe? Porque eu tive que fazer umas obrinhas e tal. Então tá. Mas há 2 meses atrás ele não estava disponível? Não, querida, a gente tá acabando a obra agora. Quer dizer... Eu olhei assim, entendi. Claro, o meu imóvel não estava disponível. Exatamente. Tudo bem, mas como eu já era, né, macaca velha de constelação, eu já entendi. Lembra do imóvel do 1 mês e meio? Sim. Constantemente eu passo por aquele imóvel. Constantemente. 3 meses depois, eu aluguei, 1 mês depois que eu aluguei meu imóvel, o negócio que foi colocado naquele imóvel de 1 mês e meio faliu. Ele está sempre em locação alugou. agora. Ele está sempre em locação. Quebrou.
e Alugou, quebrou. E, gente, e aquele imóvel, Tadinhos. ele não anda. E ele não anda. E ele não anda. E sempre tem... Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que que aconteceu com aquele imóvel? Cidade pequena, né? Aí, ó, Vizinhança, Foi- né? tá, Meu então você escritório é descobriu. perto, né? Você descobriu. O que que aconteceu com aquele imóvel, gente? Briga de irmãos. Inventário, briga de irmãos. não vou dar Então, nunca. É. tu Não, herda não um flui passivo. o processo. Tu herda um O passivo. processo de prosperidade não ocorre ali. Porque existe uma dor familiar Claro. não resolvida, com briga de irmãos, e aquele imóvel fica ali, sabe? Não vende, não loca, não sei o quê. Entende, gente? Como é maravilhoso constelar. É verdade. E ser obediente. verdade. Eu brinco com os dois aqui também, são bem teimosos, e ser obediente, né? Não, é verdade, é verdade. Aguardar. Eu quero agradecer vocês. Ah, já? Já Vamos fazer passou outro. mais Não, parece que não hora. passou, né? Não, gente, não a gente passou, fala, cara, meu não Deus. passou. Não, mas é muito bom. Não passou. Muito bom. Adorei. A minha escolha foi realmente Obrigado. muito feliz. E agradeço essas informações que vêm do profundo do coração, que vêm das experiências pessoais de vocês, para realmente contribuir com as pessoas que estão lá, né? No seu celular ou no seu computador, se perguntando o que será isso? Ou querendo mais informações sobre constelações familiares. Então eu vou fazer duas perguntinhas. A mesma pergunta para vocês dois rapidinho, para encerrar. 3 palavras para definir todo esse processo de constelação dentro de você e 3 palavras. Eu vou roubar uma delas. Prosperidade. Prosperidade, Uma consciência muito mais plena e mais... uma palavra. Tá. Aí eu posso falar minhas 3? Tá, Pode. vai. Amor, gratidão e prosperidade. Eu ia falar gratidão. Amor, ainda falta completar um pedaço. Então, quais são as 3 palavras que eu ainda não entendi? Meu Deus do céu, agora me pegou, eu fiquei... Uma ele falou, Prosperidade. Prosperidade, Amor. consciência, você Consciência. falou? Consciência e amor? Amor. Prosperidade, consciência e amor. Lindo, muito lindo. E eu só tenho a agradecer porque eu, né, através de Bert, entreguei para vocês todo esse acesso a essas informações que transformaram a vida de vocês e da família de vocês. Gratidão ao Bert, gratidão a vocês. Nossa, gratidão total, Alberto, e a Sofia. Exatamente. E a ti, total também. Obrigada, meus queridos.